Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo no canal. Hoje eu decidi falar com vocês um pouquinho sobre a comunicação, né? E como eu descobri a minha comunicação passiva-agressiva. Passivo-agressiva. Fiquei muito frustrada quando eu descobri que eu me comunicava dessa forma, porque eu não me dava conta, né? Eu era inconsciente. E eu não tinha ideia que eu me comunicava assim. Então, quando eu percebi, e eu percebi através do meu marido, né, das nossas conversas, a qual eu sempre, quando acontecia alguma coisa que eu não gostava, ao invés de eu chegar e falar diretamente com ele, o que eu fazia era eu ficava quieta, né? Só que em algum momento, quando algo tocava assim no assunto, eu jogava tipo na cara em tom de brincadeirinha, entende? Então isso não é nada legal. Você não chega a lugar nenhum com esse tipo de comunicação. A pessoa fica muito chateada com essa maneira de você falar e nada se resolve. Você fica com aquilo, você não fala diretamente o que você sente, né, o que você sentiu no momento e só complicam as coisas. Então, por muito tempo eu agi assim, eu não me dava conta, né? E pra mim, olhar nos olhos, conversar diretamente com a pessoa, pra mim sempre foi uma dificuldade muito grande, né? Hoje eu consigo fazer isso. Não é que eu não sinta nenhuma ansiedade ao fazer isso, mas eu ainda sinto sim, só que muito menos. Então, por isso que eu digo, vale muito a pena você se observar, né? Você se observar e você querer mudar essa situação, porque você vai se sentir muito melhor, né? A pessoa vai te entender de uma forma que antes não conseguia e você vai conseguir uma solução para o que está acontecendo, né? E você não vai se sentir ansiosa como você se sentia, que era o meu caso, né? Lembrando que eu sempre conto aqui as minhas experiências, porque pode ser experiência parecida também de vocês, né? Então eu gosto de trazer essas dicas, coisas que eu provei, que deram certo, que eu me sinto melhor comigo mesma, coisas que melhoraram no meu relacionamento, tanto com meu marido como com outras pessoas também. Então eu acho que é muito válido, né, poder compartilhar essas informações. Por isso que isso foi uma das maiores, os maiores incentivos que eu tive comigo mesma de poder criar esse canal, né, para poder ajudar outras pessoas, porque de alguma forma eu sofri com essas coisas, com essas atitudes. Então, como eu descobri, né, passo a passo, como melhorar, como mudar essa situação, eu sinto muito prazer em poder passar isso para vocês e que te sirva, né, que de alguma forma te ajude a passar por certas dificuldades que você possa estar passando agora, como um dia eu também passei, né? Então, gente, o que aconteceu? O que acontecia, né? É mais ou menos isso. A gente tinha algum problema, por exemplo, se o meu marido demorasse muito para voltar, tipo, saiu com um amigo e ficou mais tempo do que tinha falado que ia ficar, né? Ou aconteceu alguma coisa, foi deixando e foi ficando. Então, o que acontece? Isso me causava me causava uma ansiedade, sabe? Porque eu nem queria ficar muito atrás perguntando e aí tal, senão como eu queria que ele me falasse se estava vindo. Eu não gostava que demorasse assim, não me avisasse, né? Então, o que acontecia? Às vezes eu não falava nada, não escrevia, não ligava, não mandava mensagem, mas quando ele voltava, se eu já estava dormindo no outro dia, se ele fala tal coisa, qualquer coisa, eu
fica lá com seus amigos, né, que não sei o que, lá deve estar melhor, não sei o que, tipo, em tom sarcástico. Claro, a pessoa, ela não tá tomando isso como uma brincadeira, sabe? Porque ela sabe que ela também demorou, o que seja, então ela vai tomar como algo pessoal, um ataque, né? Porque o passivo-agressivo é isso que ele faz, ele ataca de forma sutil para depois ele poder se defender e falar, não, mas eu não falei assim, sabe? Enquanto você não é consciente disso, te parece uma coisa bem normal, só que depois que você toma consciência, você fala, meu Deus, né? Tem razão, eu falo assim. E não é legal, porque se alguém faz isso com você, você provavelmente não goste, né? Só que é uma coisa que tá tão enraizada, tão comum, que você nem percebe, né? Você faz e não percebe, a não ser que o outro te fale, que foi o meu caso. Eu precisei que em alguma dessas conversas, né, que como eu já vinha conseguindo ter mais diálogo com ele, quando a gente tinha algum problema, sempre é ele que me chamava para conversar, porque eu sempre tive essa dificuldade de falar, fulano, vamos sentar, vamos conversar, porque de alguma forma eu teria que ser direta, olho no olho ali. E para mim isso sempre foi me causa certa dificuldade, né? Me causava. Hoje eu consigo. Um pouco também eu acho que vem dessa ferida do abandono, né, que eu tenho, né, que eu carrego, mas que hoje eu aprendi a lidar. Então, claro, quando a pessoa te chama para conversar e ele falou para mim, ele falou, olha, eu não gosto dessa maneira que você fala, eu me sinto... Ele se sentia como ofendido, sabe? Ele me expressou mesmo como... Até me deu exemplos, né, das maneiras que eu falava, porque eu falava assim, não, mas eu não falo assim, né? Eu não sou assim. Na verdade, sim. Porque a pessoa que é passiva-agressiva, geralmente ela se faz muito de vítima, né? Ela joga lá e se isenta da culpa, mas na verdade ela não tá se comunicando assertivamente, né? Ela tá se comunicando de uma forma que quer que o outro pegue a brincadeirinha lá, sarcástica, e faz muitas vezes para ofender mesmo a pessoa, né? Sem a consciência disso, claro. Então, quando a gente conversava, ele me falou isso, né? E eu fiquei tão triste comigo na hora, porque eu falei, poxa, quando eu comecei, porque como eu comecei a analisar a forma com que eu falava, quantas vezes eu falava assim, eu falei, realmente, eu me comunico dessa forma. Então, claro, sempre, né, primeiramente vem aquela culpa, aquela coisa de você falar, poxa, por que que eu não sei me comunicar? Por que que pra mim é tão difícil olhar nos olhos, chamar pra conversar, sabe? Só que você não pode ficar muito tempo aí. Tá tudo bem, né? Você se sentir assim em primeira instância, só que você não pode continuar nesse lugar. Você tem que rapidamente pensar quais as ferramentas disponíveis para mim mudar esse hábito, porque já se tornou um hábito que você faz isso há tanto tempo que você já nem se lembra mais onde tudo começou, né? Então, você precisa encontrar as ferramentas necessárias para mudar esse hábito e, o mais importante, você precisa praticar no seu dia a dia uma conversa assertiva, uma comunicação assertiva com a pessoa, a qual você consiga expressar o que você realmente está sentindo e buscar uma maneira de estar consciente cada vez que aconteça um problema e que para que no outro dia ou depois da situação você não esteja atacando para se comunicar, né? Atacando disfarçadamente, porque é isso que o passivo-agressivo faz. Então, o que que eu fiz quando eu descobri essa minha forma de me comunicar? Primeiramente, meu caderninho, eu sempre tenho um caderno de anotações onde eu me observo e passo por escrito, porque às vezes você fica só no mental, você tem consciência, você analisou, só que você precisa tirar isso da sua cabeça, se esvaziar, né? Assim você também consegue tirar essa culpa, né? Essa frustração por não ser uma pessoa melhor. Mas você tem que pôr na sua cabeça que você tem a possibilidade, que existem ferramentas e que você pode praticar essa nova forma de se comunicar, né? Então, depois que eu entendi isso, foi muito mais fácil. Então, o que que eu fiz?
Primeiro, a tomada de consciência, porque o passivo-agressivo ele também pode entender quando a pessoa se abre e fale, não, porque você se comunica assim, tal, isso me magoa, me afeta. O passivo-agressivo ele pode buscar uma maneira de se defender, né? Ele entrar no ataque, defesa ali. Então, primeiramente, você tem que praticar a escuta ativa, né? Que é você realmente escutar sem julgar, sem esperar a pessoa terminar de falar para você responder, sem aquela ansiedade. Você tem que escutar de verdade, entender a mensagem que essa pessoa tá querendo te passar, sem julgamento, para você absorver informação. Então, você não precisa retrucar na hora tudo que a pessoa diz. Você pode ficar um momento em silêncio, né? Digerir essa informação e ver se ela realmente faz sentido, porque também você tem que tomar cuidado, né? Ver se não é a outra pessoa também que tá querendo que a culpa sempre seja sua e tal. Então, há uma linha tênue aí, né? Mas se você tá se comunicando com uma pessoa que você confia, né? Que é uma pessoa que você ama, uma pessoa do seu círculo, então fique mais confortável nesse nível. Pronto, depois de identificar, de tomar consciência, provavelmente você sinta essa culpa, viva essa culpa, mas não fique muito tempo aí. Então, comece a buscar maneiras de como poder melhorar. O que eu fiz? Eu comecei a buscar sobre comunicação assertiva. Também procurei, primeiramente, eu procurei entender o que é uma comunicação passiva-agressiva. Então, eu vi várias fontes, vários vídeos, né, sobre comunicação passiva-agressiva, de vários especialistas. Então, eles vão te explicar de uma forma que você se você tem essa comunicação, você vai se identificar ali, provavelmente. E o mais importante é que eles sempre falam que você pode praticar uma comunicação assertiva, o que é mais interessante, né, e libertador. Porque você vai saber aí, você vai confirmar que é o seu tipo de comunicação, mas também vai ter esse alívio de saber que você pode mudar essa circunstância. Então, logo, o que você tem que fazer é procurar por ferramentas que vão te ajudar a entender como seria uma comunicação assertiva e também como pô-la em prática, né? Então, no meu caso, como eu amo ler, eu gosto muito de ler assuntos do meu interesse, né? De autoconhecimento, né? Esses livros me atraem muito, então eu vi que era bastante indicado esse livro aqui. Quando digo não, me sinto culpado, do Manuel J. Smith. E o que acontece? Quando você não tem uma comunicação assertiva, provavelmente, muitas vezes, passaram dos limites com você. Provavelmente, muitas vezes, você não soube como dizer não. Então, tudo isso vai se acumulando dentro de você e é por isso que você, muitas vezes, tem essa comunicação passiva-agressiva, porque a maioria das vezes você vai estar fazendo coisas que você não queria, mas que você não soube dizer que não, né? Porque você tem essa dificuldade de poder se expressar claramente e falar o que você quer e o que você não quer. Por isso que eu reitero, é muito importante se conhecer, o autoconhecimento é algo que vai te libertar com certeza, né? Então, gente, o que acontece? Eu comecei a leitura do livro e sempre tentando praticar. Levei para terapia também esse assunto, né? E até minha psicóloga, ela passou alguns exercícios de escrever. Quando tem algum problema com alguém, você passa primeiro por escrito, lê aquilo, vê se tem sentido o que você está escrevendo e ver a melhor forma de comunicar com essa pessoa, porque daí você já vai estar melhor preparado, né? Você vai estar ali mais dominando o assunto que você quer abordar e vai ir mais autoconfiante, né? Vai conseguir chamar essa pessoa para conversar. Você tem que praticar muito isso, porque às vezes o passivo-agressivo ele quer fugir da conversa
em alguns momentos ia ir soltando aos poucos, né, esse veneno, porque é um veneno. Uma das maiores fontes de divórcio, né, a gente sabe que é a falta de comunicação, é a comunicação não assertiva, é uma comunicação agressiva, então tem que prestar muita atenção nisso, e é uma forma de evoluir, né, de crescer como pessoa. Então, gente, a partir do momento que você estuda as ferramentas que você escolheu para estudar, pode ser um livro, pode ser um curso, né? Pode ser qualquer coisa que te ajude a sair dessa inércia, dessa mesma forma de comunicação que não tá te levando a lugar nenhum. Inclusive, a comunicação, ela pode te abrir portas em vários âmbitos da sua vida, né? Inclusive profissional. Então, gente, foi isso que eu fiz, né? Juntei essa ferramenta tanto de escrever antes de falar para ver se tem coerência com o que eu tô falando ou se é algo que dá para mim resolver sozinha, porque eu notei que tinham coisas que eram bobas. Depois que eu escrevi, eu falei, nossa, é uma coisa boba e eu tô criando aqui uma situação com algo que eu mesma poderia resolver, sabe? Então, analise muito bem tudo isso, né? E comece a praticar, chamar o outro para conversar quando tem algo que te desagrada, né? Mas sem julgar o outro, sem culpar o outro. Nesse livro é bem legal porque ele põe bastante exemplos, né, de como conversar e que você aprenda também a dizer não sem culpa, né? Porque você tem o direito de dizer não, inclusive sem se justificar, né? Porque quantas vezes você já não foi a algum lugar que você não queria ir, só porque a outra pessoa quis ir, e você não queria ficar sozinho, e você foi, mas na verdade você queria estar em casa, ou fazendo outra coisa. Então, não tem problema nenhum você falar que não quer. Não precisa de desculpa, simplesmente você não tá afim, e pronto, acabou. É simples assim, só que quando a gente é criado de uma forma, né, tem um padrão ali instalado, a gente acredita que a gente não pode desagradar ninguém, né? E a gente acaba nos desagradando a nós mesmos para agradar os outros. Então, eu entendi que a comunicação é algo sumamente importante para você viver, tanto em casal, quanto com os amigos, a família, por limites, né? Que é muito interessante, porque uma forma de se dar amor é por limites, porque você não é obrigado a fazer tudo o que as pessoas querem e se negar a si mesmo. Então, gente, a dica de hoje é essa. Se observem, peça também para as pessoas que você ama e confia, pergunte, né, se tem algo, o jeito, a sua forma de comunicar que você poderia mudar. Provavelmente as pessoas podem falar e não levem a mal, né, porque é você que está procurando essa informação. Então, provavelmente ela pode dar uma informação ali que você pode usar para o seu próprio crescimento. Isso vai te agregar muito na sua vida, eu tenho certeza, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo.